as irmãs, né? Esse exército maravilhoso que já esteve aqui ontem, já estivemos juntas e podemos aprender, né, com Jesus, né? Sempre estamos aprendendo, até o nosso último dia de vida aqui nós estamos aprendendo, né, com Jesus. Que Deus abençoe a cada um, aleluia, por essa noite. E estava meditando no tema das irmãs, né, o tema que foi colocado, e mulheres dispostas, né, a servir. Ontem falamos um pouco, nós vimos o que significa servir, né, porque é sempre bom a gente olhar o conceito das coisas, porque às vezes o nosso conceito pode estar errado, né? Por mais que a gente ouça e repita, às vezes a gente não tem o conceito exato das coisas. E é sempre bom, né, a gente ter essa noção, o que significa servir, porque às vezes fica algo assim muito superficial, né? Ah, eu sirvo a Jesus, né? Vamos servir a Jesus, mas o que é servir? E o Senhor nos chama a essa responsabilidade. A gente entendeu ontem, né, que basta a gente estar disposta, né? E ontem a gente ficou uma frase, né? Ficou uma frase, não sei se as irmãs lembram, a frase que ressaltou de tudo isso foi qual? Se precisar, glória a Deus. Teve alguém que gravou, glória a Deus por isso. Se precisar, só quem veio, né? Quem estava vai entender. Se precisar. Essa é a frase, né? Daquele que serve. Se precisar, estamos aqui. Glória a Jesus por isso. E nessa noite nós vamos então meditar em mais uma parte, né, dessa palavra. E na verdade a palavra de Deus é vasta quanto é isso, porque o Senhor nos chama, né, para servir. Então, falar de servir, toda a palavra de Deus vai estar trazendo, né, essa questão. E eu estava meditando no significado, nós vamos, não vou me ater a um texto específico, né, nós vamos meditar em alguns, mas eu estava meditando, me veio ao coração a diferença entre servo e escravo, olha que interessante. E a principal diferença, né, entre servo e escravo é justamente a questão da propriedade, né? Embora essa palavra, no original, ela não tenha essa diferenciação, mas para nós aqui ela vai ter, né? Para nós, para o nosso português, ela vai ter. Mas, basicamente, né, a diferença entre servo, isso aqui é do tempo de Jesus, né, entre servo e escravo, é justamente a questão da propriedade. Enquanto o escravo, né, ou os escravos eram de seus senhores, né, e podiam ser trocados ou vendidos, os servos não pertenciam a ninguém. A relação, né, nesse caso, era só de dependência, não de propriedade. O servo servia porque ele dependia, né, do seu senhor. Então, ele dependia, como algumas pessoas ainda no dia de hoje, né, servem porque dependem, né? Não é uma questão de propriedade. O escravo era propriedade do seu senhor. Ele era comprado. Então, ele era de posse do seu senhor. E a gente vai ver algumas coisas a respeito disso. E aí nós vamos encontrar, Êxodo 21, do 1 ao 6, nós vamos encontrar ali a lei acerca dos servos ou escravos. Você vai encontrar em algumas traduções servos, em outras escravos, porque não tem essa diferenciação em si. E ali nós vamos falar, aliás, a palavra do Senhor vai trazer sobre essa lei acerca dos escravos, o versos apenas 5 e 6 vai dizer assim: mas se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher, a meus filhos, não quero sair forro, ou não quero sair em liberdade, não quero ter essa liberdade. Então, seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, nós vamos ter aqui a lei, né, acerca dos servos e escravos. Alguém comprava um escravo ou um servo, esse servo servia por 6 anos, ao 7º ele estava livre de toda a dívida, não tinha que pagar mais nada. Era muito comum as pessoas se venderem por uma dívida, então se vendia como escravo, trabalhava esse tempo para pagar a dívida. E essa lei, então, tinha esses 6 anos, né, de carência, digamos assim, e no 7º esse escravo estava livre.
Porém, se o servo dissesse, e aí é como diz a palavra, se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor. Eu achei tão interessante, porque se a gente contextualizar essa palavra, olha só, ele diz, eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair em liberdade. Se a gente se atesse só a essa frase, teria tanta coisa para a gente meditar. O servo, ele pensa naquilo que ele tem, ele valoriza aquilo que ele tem. O servo ou escravo, ele olha ao seu redor e ele consegue valorizar, ele consegue entender que aquilo que ele tem em casa é mais valioso do que aquilo que ele poderia ter lá fora. Eu amo, mas se o servo expressamente disser, eu amo a meu Senhor, eu amo a minha mulher, meus filhos, não quero sair em liberdade, eu não quero essa liberdade. Então esse Senhor levaria ele aos juízes, faria chegar à porta, ao umbral da porta, e ele lhe furaria a orelha com sovela, é o chamado servo de orelha furada. Então todos veriam, todos saberiam que aquele servo, ele serve ao seu Senhor por livre e espontânea vontade. Aleluia. Ele teve a oportunidade de sair. Ele teve a oportunidade de ter essa liberdade, mas ele decidiu ficar por amor ao seu Senhor. Aleluia. Por amor à sua mulher e aos seus filhos. Você consegue ver, você consegue analisar, você consegue pesar tudo isso? Porque você sabe que nós temos o livre-arbítrio, não é? Jesus nos fez com livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Tanto é que 1/3 parte dos anjos decidiram seguir Satanás. Nós temos livre-arbítrio. Você está aqui porque você tem livre-arbítrio, você escolheu. Ninguém veio até aqui amarrado, você veio porque você quis. Nós temos livre-arbítrio. Hoje nós estamos servindo a Jesus, mas você tem livre-arbítrio. Porém, se você ou eu não pesarmos as consequências, vamos ter que arcar com elas amanhã depois. Nós temos o livre-arbítrio. Esse servo da orelha furada, ele era alguém que decidiu servir ao seu Senhor por amor. Precisa ser por amor, irmão. Precisa ser por amor ao nosso Senhor. Se não for por amor, a gente não vai longe. Se não for por amor a Ele, a gente não chega longe. Quantas pessoas servindo ou achando que estão servindo, porque você sabe que tem uma diferença entre servir e estar ocupado. Marta até queria servir, o intuito era servir, mas na verdade ela estava ocupada. Jesus teve que parar Marta e dizer, Marta, Marta, tu estás ocupada, tu estás tão preocupada com tanta coisa. Uma só é necessária, Marta. Aleluia! Como quem diz, Marta, menos, Marta. Eu não te pedi tudo isso. Tu estás afadigada, tu estás preocupada, tu corre de um lado para o outro, tu não aguenta mais, e não foi isso que eu te pedi. Uma só é necessária. Aleluia! Maria escolheu a melhor parte. E Jesus assegurou. E ninguém vai poder tirar dela essa parte. Aleluia. Sabe quando a gente começa a reclamar muito como Marta, Senhor, tu não está vendo? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, tu não está vendo que eu faço tudo sozinha, Senhor. Isso é um indicativo de que nós estamos ocupados, não servindo. Ocupados. Marta estava ocupada. Ela até queria servir. Ela queria. Mas ela estava ocupada. Isso é prova de que nós podemos nos perder no meio da ocupação. A gente começa servindo. Mas se não tomar cuidado, a gente acaba ocupada. Não é isso que Jesus quer. Ele quer alguém que o sirva. E voluntariamente. Isso é tão interessante porque, sabe o que é sovela?
olha só, uma ferramenta utilizada em curtumes e marcenaria, que é usada para furar o couro, né? E ali depois se costura. Era utilizada essa ferramenta para furar a orelha do escravo. Você acha, pensa comigo, será que dói? Mas esse servo fazia isso conscientemente. Sabe o que isso significa? Ele era consciente da dor que ele poderia passar, mas ele ainda assim aceitava por amor ao seu Senhor. Você está entendendo que Jesus está dizendo? Você vai passar por aflições. Mas se você escolher me servir, eu vou estar com você 24 horas nessas aflições. Aleluia. Aleluia. É tão interessante porque o escravo ele fazia parte da família. Ele vivia como alguém da família. Dentro da casa, ele fazia parte da família. Ele era propriedade. Será que nós somos propriedade? Olha só, nós escolhemos. Você tem alguma dúvida de que nós escolhemos? João, o Evangelho segundo escreveu João 6, no verso 68. Você se lembra dessa palavra? Essa tradução aqui é a palavra viva, onde Simão Pedro responde a Jesus e ele diz: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Jesus estava ali dizendo algumas verdades, porque é a verdade que liberta. E a Bíblia diz que alguns foram saindo, ficando apenas alguns discípulos, e Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Mas Pedro responde: Senhor, para quem a gente vai se só tu tem palavra de vida eterna? Só tu tem palavra que nos traz vida, aleluia. Só tu tens palavra de vida eterna. Olha só, não é só vida, mas é vida eterna, aleluia. É muito além daquilo que a gente pode imaginar aqui nessa terra. Isso aqui é só uma passagem, irmãos. Só uma passagem. Não se pergunte muito o que é que eu posso fazer aqui. Mas pare para meditar onde você vai passar a eternidade. Há pessoas que são tão fixas aqui nessa terra, uma visão tão terrena, que à medida que o tempo passa, vão se distanciando de Jesus. E não param para pensar que a eternidade nos espera. A estimativa que a Bíblia dá aqui de 80, eu falei disso ontem, se não me engano, 80 anos, se alguém chegar por muita força, muita saúde, mas o que passa disso é enfado e canseira. Mas você já parou para pensar essa estimativa de 80 anos, o que é 80 anos perto da eternidade? É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós somos como um vapor, que sobe, de repente desaparece. Quantos vapores você já viu e já desapareceram? Quantas pessoas já se foram em tão pouco tempo? Porque nós somos como esse vapor que sobe, de repente desaparece. Hoje nós estamos aqui, amanhã só Jesus sabe se nós vamos estar. Mas uma coisa é certa, a decisão que nós precisamos tomar é hoje, porque é enquanto nós temos vida. Enquanto a vida, há esperança. Hoje eu e você estamos aqui. Hoje eu e você estamos respirando, então hoje é que nós temos a oportunidade de decidir. Aleluia. Hoje, o dia que se chama hoje, esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos nele. Aleluia, hoje. Você se lembra da pergunta de Jesus? É tão interessante a vida de Pedro. Pedro é aquele que nega Jesus. Tu conheces ele? Não. Mas tu estavas com ele? Não, não conheço. Ficou bravo? Mas tu fala como um deles? Não, eu não conheço. Pedro negou Jesus. Será que nós também não estamos negando com as nossas atitudes? Pedro negou. Mas você se lembra da frase de Jesus a Pedro?
Depois que Jesus restaura Pedro, aleluia, Jesus é tão maravilhoso. Ele não nos descarta, mas Ele tem a capacidade de nos restaurar. Aleluia. Depois que Pedro nega, Jesus restaura Pedro. E a pergunta lá adiante que Jesus faz a Pedro é: Pedro, tu me amas? Você se lembra o motivo pelo qual um servo serve voluntariamente o seu senhor? Esse servo da orelha furada é aquele servo que ama o seu senhor. Agora Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou a Jesus, 3 vezes Jesus fez ele confessar que amava ele. Sabe o que é isso? Na mesma proporção do teu erro, é a mesma proporção que Jesus vai te restaurar. A proporção do teu pecado é a mesma proporção que Jesus vai abundar em graça sobre a tua vida. Se você aceitar, se você receber, se você estiver disposto, se você estiver disposta a servir. Jesus conhecia o coração de Pedro. E por mais que ele tivesse negado, você já parou para pensar, Pedro, alguém como eu e você? Quantas vezes pode ter passado na mente de Pedro, mas eu neguei? Naquele momento em que Jesus estava perguntando a ele, tu me amas? Quem sabe não teria passado nessas 3 vezes na mente de Pedro, mas eu neguei. Eu não tenho condições de amá-lo. Eu não sou merecedor de amá-lo. Mas Jesus faz Pedro confessar, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pela 3ª vez Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Rebagabachai. Até que Pedro diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Você compreende que Jesus conhece o teu coração. E Jesus não te trouxe aqui para apontar os teus erros, porque do contrário, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Mas Jesus te traz até aqui para dizer, meu filho, minha filha, eu tenho restauração para a tua casa. Eu tenho restauração para a tua vida. Eu tenho restauração para a tua família. Eu tenho restauração para a tua alma. Se você estiver disposto a confessar nessa noite a Jesus e dizer, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Aleluia, Jesus restaura a vida de Pedro. Como é lindo a restauração de Jesus na vida de um homem. Esse é o maior milagre que Jesus opera, a restauração do ser humano. Isso fica tão claro na primeira epístola de Pedro. Ele se apresenta e ele se descreve escrevendo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda epístola ele diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Como é que você tem se apresentado? Você consegue se apresentar como servo? Servo de Deus. Eu sou serva de Jesus, eu sou serva de Jesus. O inimigo tem lançado em rosto os teus pecados, os teus erros. E você não tem se achado merecedor de ser servo. Você compreende que isso é uma escolha pessoal. Pessoal. Isso é uma escolha. Você paga a sua dívida, mas você tem a oportunidade de escolher servi-lo. Servi-lo voluntariamente. É tudo que Jesus quer, servi-lo voluntariamente. Nem por força, nem por violência, diz a palavra do Senhor, mas pelo meu Espírito. Voluntariamente.
voluntariamente. Nós precisamos estar aqui voluntariamente. Nós precisamos servir a Jesus voluntariamente, de todo o nosso coração. Nem por força, nem por violência. Deus não faz isso. Quanto mais nós. Nem por força, nem por violência. Decisão própria. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nem eu, nem você. É o Espírito Santo de Deus. Qual é o meu papel e o seu? Servir a Jesus voluntariamente. Viver a verdade da sua palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Faça a sua parte. Sirva a Jesus. Em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele em espírito e em verdade. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Não esqueça disso. Aleluia. Eu anotei aqui 3 coisas. Para que, se você ainda não compreendeu por que nós precisamos servir a Jesus e voluntariamente, porque nós devemos essa servidão voluntária, porque nós devemos ser esse servo de orelha furada, porque nós precisamos decidir voluntariamente servi-lo, porque ele merece ser servido e adorado voluntariamente da nossa parte. Eu anotei 3 coisas para relembrarmos, se você ainda não conseguiu entender ou ainda não conseguiu ver qual é o motivo que nós precisamos servir a Jesus. O primeiro motivo, nós tínhamos uma dívida impagável e Ele pagou. Jesus pagou. Ele pagou essa dívida. Você se lembra e você entende que o escravo era propriedade de um senhor. E o outro senhor que comprasse, que pagasse as dívidas daquele escravo, passava então a ser senhor desse escravo. Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou aquilo que nós nunca poderíamos pagar. E agora, legalmente, eu e você, ainda que não decidimos, nós somos propriedade dele. Somos escravos dele agora, servos dele, porque ele pagou a nossa dívida. Nós nunca poderíamos pagar. Era impagável. Impagável. Mas olha o que Isaías 53 vai dizer, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você já chorou, você já orou se sentindo esmagado? A palavra do Senhor diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, sabe essa paz que você consegue sentir? Com todos os problemas, dificuldades, com tudo isso, você consegue sentir uma paz que ninguém explica. Rebaixaio. Eu e você só sentimos essa paz porque o castigo que nos traz essa paz estava sobre ele. É só por isso que nós conseguimos sentir essa paz. A paz que o mundo não explica. Essa paz inexplicável que a palavra do Senhor vai dizer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu as nossas dívidas. Ele pagou as nossas dívidas, ou a nossa dívida impagável. Então agora ele passa a ser o nosso Senhor. Aleluia! Colossenses 2 vai dizer, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz.
arrancando o escrito da dívida, ele cravou na cruz. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? Ele pegou o remachica manderabassaio. Ele pegou a nossa carta de alforria. Ele riscou a nossa dívida e ele cravou na cruz como quem dizia: está pago. Está pago. Eles não devem mais nada. Está pago. E você ainda pensa se você vai servir esse Senhor? Você ainda pensa se vale a pena servir esse Senhor? A palavra do Senhor diz: Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sabe como Jesus te olhava? Quando você ainda não o servia, Ele já te via como você é agora. Servindo a Ele com alegria. Alguém útil na sua obra. Era assim que Jesus já te via. Aleluia. Jesus vê em nós o que nem nós vimos. Jesus enxerga em nós, só Ele tem essa capacidade de enxergar em nós aquilo que ninguém enxerga. E muitas vezes nem nós. Quantas vezes Jesus já falou contigo? Quantas vezes Jesus já disse algo para ti que você mesmo disse: eu? Acho que Jesus enganou. É você mesmo. É que Jesus já está te enxergando lá na frente. Porque Ele está no nosso passado, está no nosso presente, já está no nosso futuro. Porque Jesus vive na eternidade. Não tem começo e não tem fim. Por onde nós passamos, Ele está lá. Por onde nós estamos passando, Ele está aqui. E aonde nós vamos chegar, Ele já está lá. Aleluia, aleluia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Não queira entender essa matemática, isso é só para quem vive na eternidade. Nós estamos condicionados a esse tempo, Cronos. Deus não. Ele vive na eternidade. É por isso que quando o Senhor te disser algo, creia, porque Ele já está lá. Aleluia. Ele já está lá, Ele já sabe, Ele já está te vendo lá. Aleluia. A nossa visão é limitada. A palavra do Senhor diz, aleluia, eu não vejo como o homem vê. Os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos também não são os vossos. Mas os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então entenda, não discuta com Deus. Os pensamentos dele são mais altos. Ele sabe o que ele está fazendo. Já foi louvado aqui nessa noite, ele sabe o que ele está fazendo. Hoje você pode não entender, mas espera um pouquinho que lá na frente você já vai entender tudo. Você vai poder olhar para trás e dizer: eu glorifico a Deus porque Ele fez do jeito certo. Aleluia, a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia. Então, primeiro motivo, nós tínhamos uma dívida impagável. Ele pagou. Segundo motivo, Ele nos comprou. Como já foi dito aqui, 1 Coríntios 6 diz: porque fostes comprados por preço, ou por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Glorificai, pois, a Deus. Colossenses 1 diz: nos tirou do poder das trevas. Se nós estávamos no poder das trevas, estávamos servindo a outro Senhor, no poder de outro Senhor. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos arrancou de lá. Você sabe, Ele te arrancou de lá. Você sabe, Ele te arrancou de lá. Aleluia.
Quem sabe você mesmo não tinha forças. Você até queria sair daquele ambiente, mas você não tinha forças. Mas Ele nos arrancou de lá. Ele foi ao teu encontro, lá onde você estava. Você se lembra quando Jesus se apresentou a você? Ele foi aonde você estava. Eu não sei em qual dificuldade, qual situação, em qual momento Jesus te encontrou. Mas Ele foi até você. Foi Ele quem te encontrou, não foi você que encontrou Ele. Você se lembra da mulher samaritana? Não foi ela que encontrou Jesus. Era necessário Jesus passar por Samaria. Da mesma forma que era necessário Jesus passar aonde você estava naquele dia. E Ele te encontrou. Aquele dia já estava marcado na agenda de Deus. Aquele momento já estava marcado na agenda de Deus. Era necessário Jesus passar por ali para te encontrar. E você encontrou. E você descobriu o que faltava na tua vida que você não entendia. Aquele vazio que você tinha. Aquela angústia, aquela tristeza que você vivia, você descobriu o motivo. Era a falta de Jesus na tua vida. Era a falta de Jesus no teu coração. Porque só Jesus pode preencher o vazio do coração do homem. Não há nada nessa terra que preencha o vazio. Porque esse vazio é do tamanho de Jesus. Só Ele preenche esse vazio, esse buraco no coração de tanta gente que anda assim, de um lado para o outro, buscando sentido para a vida. O sentido da nossa vida é Jesus. Quando nós encontramos a Jesus, então nós descobrimos o sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui? As grandes perguntas do ser humano, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui? Jesus é a resposta para tudo isso. Jesus. Então, segundo motivo, Ele nos comprou. O terceiro e último, Ele nos deu um nome. Jesus te deu um nome. Ele nos deu um nome. 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo, e agora sois povo de Deus, sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Eu acho tão lindo esse versículo na Bíblia, a mensagem, ele fica assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. Olha o que nós somos. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele. Você já pensou? São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Você já parou para pensar? Olha que privilégio. Você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Embaixador do céu. Embaixador é aquele que representa uma nação em outro lugar. Embaixador, porta-voz. Você é porta-voz de Deus. Você é porta-voz do céu aqui nessa terra. Aleluia. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele. É por isso que nós precisamos tomar cuidado
com aquilo que nós falamos. Nós falamos em nome de Deus. Falamos por Ele. E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Você já contou, ou tem contado, quanta diferença Ele fez na sua vida? Ou você nunca disse isso para ninguém? Será que Jesus não fez nenhuma diferença na tua vida? Será que de onde Ele te arrancou e onde Ele te colocou agora, nada mudou na tua vida e na tua história? Então por que você não tem contado? É para isso que Jesus te salvou, é para isso que Ele te resgatou. Para contar a todos, quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Quanta diferença. E por último, olha essa frase. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. De nada para alguma coisa. Nós não éramos nada sem Jesus. Agora somos alguma coisa. De rejeitados para aceitos. É por isso que em Cristo você não pode ter um sentimento de rejeição. Rejeitado você era antes, agora você é aceito. Agora você é aceito. Nós fomos adotados por Ele. Adotados, Ele nos recebe como filhos. Como filhos. Como filhos. Agora nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Você já parou para pensar? Co-herdeiros com Cristo. Fomos feitos filhos. Como irmãos de Jesus. Agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você recebeu um nome. Jesus te deu um nome. Você ainda vai pensar se esse Senhor merece ser servido? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Porque as horas já foram. De nada para alguma coisa. De rejeitados para aceitos. Eu te dei 3 motivos para pensar. Eu acredito que esses são suficientes. Nós tínhamos uma dívida impagável. Esse Senhor pagou. Ele pagou a nossa dívida. E Ele nos deu um nome. Ele nos deu um nome. E Ele ainda nos diz nessa noite, como disse aos seus discípulos, eu já não os chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho contado a vocês tudo que o Senhor faz. Agora nós sabemos, além de servos, amigos. Você já parou para pensar? Amigos. Jesus nos chama de amigos. Por que você se sente tão sozinho, tão sozinha, quando você tem um amigo 24 horas? Alguém que te intitula amigo. Eu já não te chamo servo, mas amigo. Eu já não te chamo mais serva, mas amiga. Rebagabasubicai. Amiga, amigo, leva subicala subecaio. Amigo, Jesus te chama de amigo, porque a você Ele revela todas as coisas. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Amigo, até Judas, Jesus chamou de amigo. E Jesus não é como nós, Jesus não estava sendo irônico, não. Mas era a forma que Jesus via, ou se via a Judas. Quando Judas chega para traí-lo, Jesus pergunta, a que vieste, amigo? Amigo?
Jesus é nosso amigo. Será que nós temos sido amigos dele? Amigos. Um amigo não trai. Um amigo não mente. Um amigo não engana. Amigo. Jesus te chama de amigo nessa noite, amigo. Ele quer ser teu amigo se você ainda não tem ele como amigo. 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 Jesus te chama de amigo. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. Aleluia, conversando conosco. Te relembrando alguns motivos básicos para servir a Ele. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite pensando, eu vou hoje. Mas se Jesus não falar comigo, amanhã mesmo eu já estou fora. Eu só vim aqui nessa noite para te relembrar os motivos pelos quais Ele é teu Senhor. Ele pagou a tua dívida. Não seja ingrato. Não seja ingrata. Porque o pior sentimento que alguém pode ter é a ingratidão. A pior coisa que alguém pode receber é a ingratidão. Não seja ingrato. Ele pagou a tua dívida. Ele te resgatou das mãos do Senhor, a quem você servia, a quem nós todos servíamos. A palavra do Senhor vai dizer ao pecado. Ele te resgatou de lá. E Ele te deu um nome. E além do nome, Ele te chama de amigo. Como quem diz, eu não te quero só como servo. Eu te quero como íntimo meu. Amigo. Amigo fala de alguém próximo, fala de intimidade. Fala de dialogar, de dividir coisas que são íntimas. Jesus quer dividir isso com você. Coisas íntimas. Coisas através do Espírito Santo de Deus. Coisas que você precisa saber. É o que Deus disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisa grande. Grandes e firmes que tu ainda não sabes. Só um amigo faz isso. Só um amigo revela isso. Eu quero orar nessa noite. Quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não serve a esse Senhor, mas nessa noite quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Alguém que não faz parte de nenhuma igreja, mas nessa noite entendeu o chamado desse Senhor. E nessa noite você quer dar esse passo em direção a esse Senhor. Ou você está afastado, você desanimou por algum motivo que não interessa. Mas nessa noite você quer retornar. Tem alguém aqui nessa noite que quer retornar para Jesus ou aceitá-lo? Se tiver, levante a sua mão. Vem para cá, querida. Aleluia. Tem alguém, aleluia. Tem alguém que está vindo. Vem alguém com ela. Está retornando? Jesus é contigo, querido.